Oi, gente. Algumas pessoas mandaram mensagem pra mim e pediram pra eu falar um pouco algumas histórias engraçadas que já aconteceu comigo. Então eu vou começar a gravar alguns vídeos falando sobre algumas coisas que já aconteceram na minha vida. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o dia que eu resolvi sair de casa pra arrumar um emprego fora. Eu nunca tinha saído da minha cidade, morei em Caruaru por cerca de um ano mais ou menos, mas eu não saía de casa, então eu não conhecia nada. E eu conheci um amigo que hoje é tipo meu irmãozão, que é Neto. E eu conheci ele através de outros amigos. Peraí, Raul, que hoje eu tô com companhia. E eu fui visitar ele mora em Porto de Galinhas. E eu fui visitar ele e ele me convidou para morar com ele, porque ele disse que lá tinha muitas oportunidades de emprego e tudo mais. Deixa eu ajeitar ele aqui. Quando eu cheguei, aí eu conversei com a minha mãe e tal, enfim, fui, meti a cara e fui. Eu só tava com o dinheiro da passagem, né? Quando eu cheguei... Quando eu cheguei lá na casa desse meu amigo, primeiro dia a gente foi pra praia e tal, aproveitar o dia. E aí na outra semana a gente começou a colocar currículo, aproveitava o dia de folga dele e começamos a colocar currículo em Porto de Galinhas. Como eu não havia sido chamado para nenhuma entrevista ainda, eu conheci outro amigo lá, que é Xande, que ele trabalhava fazendo em Recife, eu não sei se em outros lugares é assim que se chama, ele trabalhava fazendo extra. Em restaurante, ele era cozinheiro e ele fazia extra. Você ganhava pelo dia, através de uma agência. E aí ele disse, eu vou passar teu contato. Se alguém ligar pra tu diz que é auxiliar de cozinha. Eu já trabalhei em padaria, em algumas coisas, em restaurante, mas eu não era auxiliar de cozinha, né? Mas aí tudo bem, ele só chega lá, todo mundo ajuda e tal. Enfim, ligaram pra mim dessa agência e disseram, vai ter um extra pra você fazer em Boa Viagem. Eu, tá, tudo bem. Quando eu cheguei lá, tinha nesse lugar, a prática funcionava o seguinte. Você entrava como extra, pode não, mamãe. Fique quietinho. Tome a bacia aqui, ó. Senta aqui assim, ó. Pra ficar brincando. Você entrava fazendo extra e se eles gostassem do seu trabalho, eles lhe contratariam. Porém, algumas pessoas me disseram que como extra você ganha mais. Porque vai vir os descontos de carteira assinada, enfim. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente que fazia extra. Era um hotel chiquérrimo, assim. Eu nunca tinha entrado num lugar daquele. Tinha fotos de Anitta, outros artistas. Era um hotel 5 estrelas que tinha em Boa Viagem. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei, né, eu tenho que encostar em alguém, porque pra pessoa poder me ajudar durante o dia, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E aí tinha uma moça lá que ela tava terminando de fumar pra entrar. Aí ela disse, você veio aqui pra trabalhar em quê? Eu disse, não, eu vim pra trabalhar na cozinha. Aí ela disse, você é Stuart? Me lembrei dessa palavra. Aí eu achei que Stuart, eu achei uma palavra tão chique, né? Aí eu disse, eu sou Stuart. Porque o meu amigo tinha dito, olha, o que disserem que você sabe fazer, você diga que sabe fazer. Então eu achei que Stuart era o que eu sabia fazer. E aí entrei, né? Quando eu entrei, eu comecei. Aí a menina disse assim, tu começa com essa pia de prato aqui. Era muito prato, muito prato, muito prato. E eu, tá, tudo bem. Achei que era assim que funcionava. Não, Raul. E comecei a lavar os pratos. Só que aí tava tendo um casamento nesse dia. Não, minto. Teve esse meu primeiro dia que eu lavei prato o dia inteiro. Fui pra casa. 4 horas de viagem pra chegar de volta, porque de Boa Viagem pra Ipujuca, que é Porto de Galinhas, é extremamente longe. Enfim, fui pra casa. Gostaram do meu trabalho, o chefe gostou do meu trabalho e pediu pra que eu voltasse na outra semana. Eu voltei. Quando foi na outra semana que eu cheguei lá, o meu amigo também tava fazendo extra, porque ia ter um casamento lá.
Aí quando eu cheguei, a mesma menina, né? Que, eu também sou Stuart e tal. Aí quando eu cheguei, eu fui direto pra pia. O meu amigo, que já trabalhava muito tempo em restaurante e tal, ele ficou horrorizado porque eu tava na pia. Aí ele chegou, Dani, por que tu tá aí na pia lavando esses pratos? Tu tem que estar aqui trabalhando na cozinha, auxiliando na cozinha. Eu te arrumei a vaga pra isso. Eu disse, mas eu achei que o auxiliar de cozinha lavava os pratos. Ele disse, não, isso é função pra o Stuart. Eu sei, mas perguntaram se eu era Stuart e eu disse que era, né? Ele disse, Dani, a gente aqui usa essa palavra Stuart. É um pouco pesado que ele disse, mas ele disse assim, que o Stuart pra eles é como se fosse rato. Ou seja, é a classe pra eles, tá, gente? Não sou eu que tô dizendo, isso foi o que eu ouvi lá. É a classe que lava os pratos no restaurante, ele só tem essa função. E o salário era mais baixo e tudo mais. Mas aí eu disse, isso todo mundo tava rindo de mim, isso foi na hora do almoço, porque o pessoal pergunta, todo mundo rindo, né? Eu disse, não, eu disse, é porque eu achei Stuart uma palavra tão bonita, e todo mundo se acabando de rir, eu virei motivo de piada lá e tal. Enfim, fui pra trabalhar, aí fiquei auxiliando na cozinha, né? Como eu disse, eu nunca tinha entrado num restaurante tão chique como aquele. E aí, me pediram pra cortar alguns peixes pra fazer um prato lá para o pessoal. E eu peguei uma faca. Eu não lembro a cor da tábua dela, mas era uma cor. Se eu não me engano, era vermelha. Se eu não me engano. E a tábua de carne, a tábua que eu peguei também era vermelha, né? E aí eu comecei a cortar o peixe. Quando eu terminei de cortar o peixe, me pediram pra cortar uma salada. Então eu fui lá na pia, lavei a faca, né? Passei uma água e na tábua e comecei a lavar. Aí comecei a cortar as coisas da salada. E eu percebi que tinha algumas pessoas que estavam olhando muito incomodados pra mim, tipo, horrorizados. Aí eu comecei pensando, o pessoal aqui é muito chato, pessoal, né, cara feio pro meu lado. Aí só que esse meu amigo Xande tava tão ocupado fazendo outras coisas que ele disse, Dani, eu não tenho tempo de te orientar a fazer. Vai fazendo aí, o que aparecer tu vai fazendo. Eu sei que quando foi depois eu vi um cochichado com o meu nome, um cochichado, eu não sabia do que se tratava. E aí chegou o chefe de cozinha desse lugar, e eu tava lá cortando a salada e tal. Aí ele chegou, olhou assim pra mim e fez, que porra é essa? Aí eu olhei assim, meio horrorizada. Aí eu disse, desculpa, eu não entendi. Ele, que merda é essa que você tá fazendo? Aí eu disse, olha, me pediram pra cortar a salada aqui, eu tô cortando. Ele disse, não, eu quero saber por que você tá cortando com essa faca e com essa tábua. Eu disse, porque foi a que eu achei. Aí ele disse, daí, foi. Ele disse, foi a que você achou. Olha, esse homem, ele disse tanta coisa comigo, minha gente. Ele disse tanta coisa comigo que eu nunca me senti tão pequena. Se o pessoal achou que Stuart é um pessoal que não merecia respeito, que pra mim merece todo o respeito, que é o serviço mais pesado que tinha pra mim, era lavar aqueles pratos todos, eu me senti assim, um nada. Aí lá, foi a que você achou. Aí quando eu disse que foi a que eu achei, aí todo mundo começou a rir de mim. Como se eu me sentindo um patinho feio, me perguntando o que é que eu tava fazendo de errado. Só que ele disse isso e saiu. E ficou horrorizado. Aí nisso vem o meu amigo, né? E eu lá já com cara de choro. Ele disse, mas Dani, como é que tu faz uma coisa dessa? E eu me perguntando, o que foi que eu fiz? Ele, agora eu não tenho tempo da gente conversar. Eu não sei se você vai ficar nesse trabalho, porque você não deveria ter feito isso. E eu juro, eu me perguntando o que foi que eu fiz. Só que tava todo mundo correndo quando desse casamento. Era um casamento chiquérrimo que ia ter lá. Aí eu sei que o chefe de cozinha se arretou e disse que era melhor eu sair e eu ir lavar os pratos mesmo, porque eu não sabia, não servia para o serviço de auxiliar de cozinha. E eu fiquei lá horrorizada, enxugando as lágrimas dentro daquela pilha de prato que tinha para lavar. Quando foi no outro dia, Xande foi lá na casa que a gente tava, né? E ele me explicou que num grande restaurante, ele disse que deveria ser assim em todos, existe uma faca e uma tábua de carne, uma tábua para cada coisa que você vai fazer. Então, se eu ia cortar peixe, eu tinha que ter pego a tábua azul. Se eu fosse cortar salada, eu tinha que pegar a tábua branca.
Eu acho que era assim. Se eu fosse cortar carne vermelha, tinha uma tábua vermelha pra isso. Aí eu entendi que toda aquela cara daquelas pessoas horrorizadas comigo... Não! Cospe! Cospe! Não pode comer. Comida da pia. As pessoas estavam horrorizadas comigo porque eu tinha pego a tábua errada. Eu tinha cortado o peixe com a tábua de carne e, enfim, e pego a faca também, mas não importa se eu lavei, não importa se você lavou. É uma questão, assim, de classe, de profissionalismo, e eu acho que você não vai mais conseguir trabalhar lá. E aí foi minha primeira experiência de trabalho lá, que só durou 2 vezes, porque eu não era Stuart, então eu não poderia ficar lavando os pratos, já que eu me classifiquei como auxiliar de cozinha. E eu não era auxiliar de cozinha para ele, já que eu não sabia definir, eu não sabia escolher que tábua usar para cortar alguma coisa. E aí eu liguei pra minha mãe e tal, eu lembro que a mãe riu muito, porque aí, pronto, aí meu pai ligou pra mim e disse: olha, isso não vai dar certo, vem-te embora pra casa, pega o dinheiro que tu recebeu e vem embora. Só que eu não queria desistir, entendeu? Eu não queria desistir. Mas ali não deu certo pra mim. Né? Passaram mais alguns dias, eu vim visitar o pessoal aqui em casa, e quando eu cheguei em São Caetano, Neto, que era um amigo que eu tava morando com ele, ligou pra mim e disse: Dani, ó, vem-te embora que eu consegui um emprego pra tu no hotel que eu trabalho. Chegar aqui, tu vai dizer que tu é camareira. Aí eu, tá, tudo bem. Vamos pra outra, né? Quando eu cheguei lá, eu fui fazer a entrevista com a pessoa responsável. Aí lá, você trabalhou como camareira? Ah, já, eu tenho muita experiência, eu sou camareira, já trabalhei dando muita faxina e tudo mais. Enfim, consegui um emprego como uma dona de casa, que eu tive que me transformar. Eu fazia as faxinas muito bem. Eu digo isso porque eu era bastante elogiada por ela. Só que aí, quando eu fui morar lá, teve um porém. Quando eu fui morar lá, faziam alguns meses, coisa de uns 3 meses mais ou menos, que eu tinha tido chikungunya e eu fiquei com sequela. As minhas coxas, elas doíam assim, de uma forma absurda. E eu fiquei no emprego, né, mas tinha que fazer o exame admissional. E eu morrendo de medo, porque eu não conseguia fazer uma função simples, que era minha cocorá, sem sentir dor. E fui fazer, e eu lembro que nesse dia eu tomei acho que uns 3 ibuprofeno. Porque não pode tomar água da pia, meu Deus do céu. Não. Parou. Toma. Aqui, ó. Toma. Deixa eu colocar assim, porque vocês viram que Raul tá aprontando também. Enfim, fui fazer o exame e eu lembro que o médico pediu pra me acocorar, né? Porque uma camareira que não consiga se abaixar pra pegar alguma coisa no chão, ela não ia servir pra muita coisa. E eu lembro assim de eu estar com, sabe, aquele sorriso morto de quem tá com uma dor de barriga bem grande, mas tá sorrindo e o suor descendo, porque a cada vez que eu tentava me abaixar, eu sentia uma dor, mas era uma dor assim que eu tava com um sorriso muito desconfiado. Mas aí, como a maioria dos lugares tem muita gente, muita correria, o médico nem percebeu isso assim. E eu passei e fiquei por lá mais uns 2 meses, eu acho. Acho que foi isso, 2 meses. Fui muito feliz lá no meu trabalho. Lembro que quando saí, a dona, que nem era muito de ter, de estar acariciando funcionário, mas me acariciando, que eu digo, no sentido de carinho, assim. Ela era meio calada, mas ela me agradeceu, me abraçou, disse que esperava que a próxima que viesse fosse tão dedicada como eu fui. Lembro que muita gente ficava: tá rica, morando em Porto de Galinhas. E eu lembrando, quando chegava em casa, que eu dava 20 faxinas por dia. Eu tinha que cuidar, eu acho que era nessa faixa de 20 apartamentos. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Voltei pra casa porque senti saudade dos meus. Então, teve um dia que eu acordei e disse: vou voltar pra casa. Não, financeiramente não era algo que eu ia conseguir juntar
Sabe essas pessoas que têm esse sonho de sair e voltar bem de vida? Eu sabia que ali eu não ia conseguir, né? Não é naquela profissão. Eu não sei se isso é uma questão mais daqui do Brasil, que algumas áreas não são tão valorizadas. Eu escuto muito que tem país aí que paga muito bem a quem trabalha nesse setor de faxina, de babá, essas coisas todas. Mas ali eu sabia que não ia dar muito certo, então eu voltei para casa. Mas foi uma experiência ótima. Os amigos que eu fiz lá até hoje, assim, é meu irmão, Neto é meu irmão. Xande também terminou a faculdade de... deixa eu ver se eu lembro. De gastronomia, mora em Recife, tem seu emprego, é chefe de cozinha hoje em dia. Né? E a gente ri muito dessas histórias, porque quando eu digo que eu fui para Recife para ser Sturte, e detalhe, eu liguei para a família inteira. E se vocês não sabem, não, eu tenho um cargo que aqui eu sou chamada de Sturte. E todo mundo achava que era tipo uma coisa muito chique, assim. Aí depois eu ligo pra minha mãe, com aquela cara assim, né, sem saber onde enfiar, pra dizer que Sturte não era lá um emprego assim muito bom e muito valorizado. É isso, terminei meus pratos agora. Vou tentar colocar este bebê lindão pra dormir, né? Que ele não dormiu hoje a noite inteira. Eu fiquei acordada com ele de 11 da noite às 4 da manhã, mais ou menos. Não sei o que está acontecendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham rido bastante da minha história. Eu tenho muita história para contar. Valeu!